Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto O Hóspede do Drácula, do autor irlandês Bram Stoker. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal se for novo por aqui. Agora, se você já é inscrito no canal, isso significa que você gosta do conteúdo que produzimos aqui. Então, eu te convido a apoiar este projeto, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro ou enviando qualquer quantia através dessa chave Pix que está aparecendo no vídeo. Agora sim, dito isso, fique agora com o conto completo. O Hóspede do Drácula. Quando saímos para pegar a carruagem, o sol brilhava em Munique e o ar estava repleto da alegria do verão. Nós estávamos quase de partida quando Herr Belbruck, que era o maître do Hotel Quatre Saisons, que era onde eu estava hospedado, veio sem chapéu até a carruagem e depois de me desejar boa viagem, ele disse ao cocheiro, ainda segurando a maçaneta: E lembre-se de voltar antes do anoitecer. O céu está claro, mas o vento norte está soprando de um jeito que diz que talvez venha uma tempestade a qualquer momento. Mas eu tenho certeza de que você não vai demorar. E sorrindo ele acrescentou: porque você sabe, não é, o que nós teremos hoje à noite. E Johann, o cocheiro, respondeu com um enfático Ja, minha, hor. E, levantando a mão ao chapéu, ele partiu apressado. E quando nós já tínhamos deixado a cidade para trás, eu disse fazendo um sinal para que ele parasse: Espera aí. Me diz uma coisa, John. O que há de especial hoje à noite? E quando eu perguntei, ele fez o sinal da cruz e respondeu sucintamente: A noite de Walpurgis. E então ele pegou o seu relógio, um grande e antigo objeto de prata alemão do tamanho de um nabo, mais ou menos, e olhou as horas juntando as sobrancelhas. Mas deu de ombros impacientemente. E então eu entendi que era o seu modo de protestar respeitosamente contra o atraso desnecessário, e voltei a me acomodar na carruagem, só fazendo um sinal para que ele prosseguisse. E ele partiu rapidamente, como que para compensar o tempo perdido. E de vez em quando os cavalos pareciam erguer a cabeça e fungar desconfiadamente. E nessas ocasiões eu sempre olhava assustado para os lados. A estrada parecia muito desolada, porque nós estávamos atravessando uma espécie de platô alto, fustigando pelo vento. E conforme nós seguíamos, eu vi uma estrada aparentemente muito pouco trilhada, e que parecia descer por um pequeno vale serpeante. Era tão convidativo que, mesmo sob o risco de contrariá-lo, eu pedi a Johann que parasse. E quando parou, eu pedi a ele que queria descer por aquela estrada. Ele ofereceu todo tipo de desculpas e fez muitas vezes o sinal da cruz enquanto falava. E aquilo de alguma forma provocou a minha curiosidade. Então eu fiz várias perguntas. E ele me deu, é claro, só respostas evasivas. E em protesto olhava para o relógio a todo instante. Então, por fim, eu lhe disse: Bem, John, eu quero seguir por essa estrada. E eu não vou lhe pedir que venha comigo se não quiser. Só que me diga por que você não quer. É só o que eu quero saber. E em resposta, ele praticamente pulou da carruagem. Tamanha era a pressa com que ele chegou no chão. E estendeu as mãos suplicantes e me implorou que não fosse por ali. Ele falava um inglês mesclado com alemão para que eu entendesse o rumo da conversa. E a todo instante ele parecia prestes a me dizer alguma coisa. Mas a própria ideia de ele fazer isso evidentemente o apavorava. E ainda assim, a todo momento, ele se impertigava, dizendo enquanto se benzia: Walpurgisnacht. Eu tentei argumentar com ele, só que era difícil argumentar com alguém que não sabe a nossa língua. Ele certamente levava vantagem sobre mim,
porque, embora começasse falando inglês, um inglês muito cru e estropiado, aliás, sempre se excitava e desatava a falar na sua própria língua. E cada vez que ele fazia isso, ele olhava para o relógio. Mas de repente os cavalos começaram a ficar irrequietos e resfolegantes. Nossa, ele empalideceu muito e olhou apavorado para os lados e pulou subitamente na frente dos animais, pegando eles pelos arreios e os conduziu um pouco mais de 5 metros. Eu fui atrás dele e perguntei por que ele havia feito isso. E em resposta ele fez o sinal da cruz de novo, apontou para aquele lugar onde estávamos, puxou a carruagem na direção da outra estrada, indicando uma cruz, e depois disse primeiro em alemão e depois em inglês: "Ele é enterrado ali. Ele mesmo se matou." Eu me lembrei do antigo costume de enterrar suicidas em encruzilhadas. Eu entendi, eu disse. Um suicida? Que interessante. Mas eu juro que eu não consegui compreender o que tinha assustado tanto os cavalos. E enquanto nós conversávamos, ouvimos um som misto de uivo e latido. Era muito, muito distante. Só que os cavalos se agitaram, e Johann precisou de muito tempo para tentar acalmá-los. Então, pálido, ele disse: "Parece lobo, mas aqui não tem lobo nesta época." "Não?" eu disse inquisitivamente. "Mas não é verdade que os lobos chegam a essa distância da cidade?" "Sim", ele respondeu, "na primavera e no verão. Mas com a neve, os lobos não ficam mais tanto." E enquanto ele tentava acalmar os cavalos, fazendo carinho neles, umas nuvens escuras passaram rapidamente pelo céu. O sol se escondeu e um sopro de vento frio passou sobre nós. Só que era apenas uma rajada, mais um alerta do que um fato, porque o sol voltou a brilhar em seguida. Johann olhou para o horizonte com a mão protegendo os olhos e disse: a tempestade de neve cai logo." E ele tornou a olhar para o relógio, puxando logo as rédeas firmes, porque os cavalos ainda estavam batendo os cascos, meio assustados e balançando a cabeça. Ele voltou para o seu banco, como se tivesse chegado a hora de seguir viagem. Mas eu admito que eu fui um tanto obstinado e eu não quis voltar para a carruagem. "Mas vamos, me conte", eu disse, "sobre este lugar aonde essa estrada leva." E apontei lá para baixo. Mais uma vez ele se benzeu e murmurou uma prece antes de responder. "É profana." "O quê?" eu perguntei. "A aldeia." Então tem uma aldeia." Não. Ninguém mora lá há centenas de anos." A minha curiosidade foi provocada, obviamente. "Mas você disse que tinha uma aldeia." "Existia, sim. Mas onde fica hoje em dia, então?" E com isso ele desatou a contar uma longa história em alemão misturado com inglês tão confusa que eu não pude entender exatamente do que se tratava. Só que por alto, porém, eu consegui captar que, há um tempo atrás, centenas de anos na verdade, homens haviam morrido ali e foram enterrados em suas sepulturas. E tempos depois, ao ouvirem sons vindos debaixo da terra, as pessoas abriram as sepulturas e foram encontrados homens e mulheres corados e cheios de vida, com a boca vermelha de sangue. E então, na pressa de salvarem suas vidas e suas almas, e aqui novamente ele se benzeu quando ele disse, aqueles que sobreviveram fugiram para outros lugares, onde os vivos viviam e os mortos estavam mortos de verdade. E não havia alguma coisa. Sim, evidentemente ele estava com medo de dizer as últimas palavras. Só que conforme ele prosseguiu com a narrativa, ele foi ficando cada vez mais agitado. Parecia que a imaginação tinha tomado conta dele. E ele terminou a história num perfeito paroxismo de medo. Semblante pálido, transpirando, tremendo e olhando para os lados como se
Esperasse que uma presença pavorosa fosse se manifestar ali em plena luz do dia no campo aberto. E por fim, com agonia desesperada, ele gritou: Walpurgisnacht! Ele apontou para mim e para a carruagem, para onde eu deveria entrar. E todo o meu sangue inglês subiu nessa hora. E recuando eu disse: Você está com medo, Johann? Ah, você está com medo, então volte para casa. Eu voltarei sozinho. A caminhada vai me fazer bem. A porta da carruagem estava aberta, então eu peguei no assento a minha bengala de carvalho, que eu sempre levo nas minhas excursões nas férias, e fechei a porta, apontando o caminho de volta para Munique. Vá embora, Johann. Walpurgisnacht não assustam em inglês. Nossa, os cavalos agora estavam mais rebeldes do que nunca. E Johann tentava controlá-los enquanto enfaticamente me implorava para que eu não cometesse essa tolice. Eu tive pena do pobre coitado que estava sendo profundamente sincero comigo. Só que ao mesmo tempo eu não consegui controlar o riso. E a essa altura seus rudimentos de inglês já tinham desaparecido. Angustiado que estava, ele tinha esquecido que a única maneira de se fazer entender era falar a minha língua. Então agora ele estava disparando não sei o que no seu alemão natal. E aquilo começou a me entediar um pouco. Enfim, mas depois de mostrar para ele a direção e mandar ele de volta para casa, eu me virei para a encruzilhada e segui na direção do vale. E com um gesto desesperado, Johann virou os cavalos na direção de Munique. Eu me apoiei na minha bengala e fiquei olhando para ele, e ele seguiu lentamente pela estrada. Até que um homem alto e magro surgiu no alto da estrada. Foi o que eu pude perceber àquela distância. E quando ele se aproximou dos cavalos, os animais começaram a saltar, a dar coices e depois relinchar aterrorizados. Johann não conseguiu mais contê-los, e eles dispararam pela estrada num galope enlouquecido. Eu fiquei ali observando eles até onde eu pude, e depois eu olhei finalmente para o desconhecido. Só que eu descobri que ele também tinha desaparecido. E tudo bem. Com o coração leve, eu desci pela estradinha que atravessava o fundo do vale, aquela que Johann tinha feito tanta objeção. Sinceramente, eu não conseguia entender motivo algum para o receio dele em seguir naquela direção. Caminhei por algum tempo, sem pensar na hora ou na distância. E seguramente eu não vi ninguém, nem nenhuma casa. E quanto ao lugar, era a própria imagem da desolação. Mas eu só reparei isso quando eu fiz uma curva na estrada e me deparei com a borda esparsa de um arvoredo. Só então eu percebi que, inconscientemente, eu tinha ficado impressionado com a desolação da paisagem por onde eu tinha passado. Eu me sentei um pouco para descansar e comecei a observar aquela região. Eu percebi que ali já estava consideravelmente mais frio do que no início da caminhada. Sabe, parecia que tinha ao meu redor uma espécie de som suspirado, uma vez que outra, e bem lá no alto, uma espécie de rugido abafado. E olhando para cima, eu notei que tinham grandes nuvens espessas que se deslocavam rapidamente do norte para o sul, numa grande altitude. E tinha sinais de uma tempestade chegando em algum extrato remoto do ar. Eu senti mesmo um pouco de frio, só que eu pensei que era por ter ficado muito tempo parado depois do esforço da caminhada. Então eu continuei andando em frente. E o terreno por onde eu estava passando agora era muito mais pitoresco. Não tinha nenhum objeto impressionante que o olho pudesse destacar. Mas em tudo havia beleza. Ixi, eu me descuidei da hora. E foi só quando o crepúsculo se impôs intensamente sobre mim que eu comecei a pensar em como eu iria encontrar o caminho de volta. A luz do dia também já estava esvanecendo. O ar estava frio agora e o movimento das nuvens do céu ficou ainda mais evidente.
elas eram acompanhadas por uma espécie de som distante, através do qual parecia surgir às vezes aquele uivo misterioso que o cocheiro dizia ser de um lobo. Por um momento eu hesitei. Mas como eu tinha prometido visitar a aldeia abandonada, eu segui viagem até que eu cheguei numa clareira no campo aberto, cercada de encostas por todos os lados. As encostas eram cobertas de árvores que se espalhavam até a planície do vale, juncando de arvoredos os declives delicados e as ravinas que apareciam aqui e ali. Eu acompanhei com os olhos o serpentear da estrada e notei que ela fazia uma curva perto de um desses arvoredos mais densos, até que se perdia atrás dele. E enquanto eu observava o local, eu senti uma lufada fria e de repente começou a nevar. E eu pensei nos quilômetros e quilômetros de terras desoladas por onde eu tinha passado e corri para me abrigar debaixo das árvores. O céu foi ficando cada vez mais escuro, assim como a nevasca também se intensificou, até que a terra diante de mim e toda a minha volta se tornou um tapete branco reluzente, cuja extremidade mais distante se perdia em nebulosa vagueza. Havia uma estrada rústica em cujas margens os limites não eram muito bem demarcados, como nos cortes da encosta, e em pouco tempo eu percebi que eu tinha me perdido da trilha, porque eu pisei em falso afundando meu pé na relva e no musgo. E nesse momento o vento ficou mais intenso e soprou com a força cada vez maior, até que eu não tive escolha senão correr. O ar ficou gélido e, apesar dos meus esforços, eu não conseguia suportá-lo sem sofrimento. A neve agora caía espessa, sabe? E rodopiava à minha volta em espirais tão rápidas que eu mal conseguia manter os olhos abertos. E de tempos em tempos o sol se rasgava com vívidos relâmpagos. E eu podia ver com os clarões na minha frente uma grande massa de árvores, sobretudo teixos e ciprestes, todos pesadamente cobertos de neve. E logo eu me vi sob o abrigo das árvores e, num relativo silêncio, eu pude ouvir o rumor do vento lá no alto. O negror da tempestade agora tinha se mesclado à escuridão da noite. Aos poucos a tempestade parecia diminuir, porque agora se manifestava apenas em ferozes rajadas de vento. E nesses momentos, o estranho som do lobo parecia ecoar em muitos sons similares ao meu redor. E lá pelas tantas, através da massa negra de nuvens semoventes, surgiu um solitário feixe de luar, que iluminou o espaço e me mostrou que eu estava na borda de uma densa mata de ciprestes e teixos. E como tinha parado de nevar, eu saí do meu abrigo e comecei a investigar a região. E me pareceu que, entre as muitas fundações antigas pelas quais eu tinha passado, talvez eu pudesse encontrar alguma casa, ainda que em ruínas, onde eu pudesse ter um abrigo por algum tempo. E contornando a borda da mata eu encontrei um muro baixo, e quando eu segui o seu desenho, eu cheguei numa entrada. Ali os ciprestes formavam uma alameda que levava a uma espécie de edifício quadrado. E assim que eu tive esse vislumbre, contudo, as nuvens se moveram e esconderam a lua. Ou seja, eu tive que seguir pela alameda às escuras. O vento devia ter esfriado porque eu estava tremendo enquanto caminhava. Só que como tinha a esperança de um abrigo, eu segui tateando meu caminho às cegas. Subitamente tudo ficou quieto, e eu me vi obrigado a parar. A tempestade tinha passado e, talvez por afinidade com o silêncio da natureza, o meu coração pareceu parar de bater. Só que tudo durou só um instante, porque de repente o luar atravessou as nuvens e me mostrou que eu estava num cemitério e que o objeto diante de mim era um imenso mausoléu de mármore branco como a neve que havia em cima e dos lados da tumba. E com o luar veio também um violento suspiro da tempestade, que pareceu retomar o seu curso com um longo e grave uivo, semelhante ao dos lobos.
Chocado, eu senti um temor reverente e um frio que crescia dentro de mim até parecer agarrar o meu coração. E então, enquanto os influxos do luar ainda caíam sobre o mármore da tumba, a tempestade deu mais provas de se renovar, como se retomasse o seu caminho. Impelido por uma espécie de fascínio, eu acho, eu me aproximei do sepulcro para tentar apurar o que era e por que estava naquele local tão isolado. Dei a volta no mausoléu e li sobre a porta dórica escrito em alemão: Condessa Dollingen de Graz, da Estíria. Buscou e encontrou a morte. 1801. No alto da tumba, aparentemente enfiada no mármore sólido, porque a estrutura era composta por alguns poucos blocos imensos de pedra, tinha uma grande lança ou estaca de ferro. E quando eu cheguei nos fundos do mausoléu, eu vi gravado em grandes caracteres russos, entre aspas, os mortos viajam depressa. Tinha algo de tão estranho e sobrenatural em tudo aquilo que eu fiquei meio tonto e me senti a ponto de desmaiar. Eu comecei a pensar pela primeira vez que eu deveria ter seguido o conselho de Johann. E ali me ocorreu um pensamento, que veio sob circunstâncias quase misteriosas e que me abalou terrivelmente. Era a noite de Walpurgis. E a tal noite de Walpurgis, quando, segundo a crença de milhões de pessoas, o diabo estava solto, quando as sepulturas se abriam e os mortos saíam e caminhavam entre os vivos, quando todas as criaturas malignas da terra, do ar e da água faziam suas orgias. E aquele lugar que o cocheiro tinha evitado a todo custo era a tal aldeia abandonada havia séculos. Era ali que jaziam os suicidas, e era exatamente ali que eu estava, sozinho, sem auxílio, tremendo de frio naquela mortalha de neve, com uma nevasca se formando outra vez sobre mim. Eu precisei recorrer a toda a minha filosofia, a toda a religião que me ensinaram, a toda a minha coragem, para não cair num paroxismo de medo. Não, e não bastasse isso, de repente um tornado estourou sobre mim. O chão tremeu como o estrondo de milhares de cavalos em disparada. E dessa vez a tempestade veio com asas de granizo. Aquelas pedras grandes de gelo vinham com tanta violência que tornaram o abrigo dos ciprestes tão inútil quanto um milharal. A princípio eu corri para a árvore mais próxima, mas logo eu fugi e busquei o único lugar que me parecia, de fato, oferecer um refúgio: o profundo umbral dórico do mausoléu de mármore. E ali, agachado junto àquela imensa porta de bronze, eu até me protegi um pouco do impacto do granizo, porque ali as pedras de gelo só conseguiam me atingir depois de chicotear no piso de mármore da lateral. Só que quando me encostei na porta, ela se moveu ligeiramente e abriu para dentro. O abrigo, ainda que fosse uma tumba, foi bem-vindo naquela tempestade impiedosa. E eu estava prestes a entrar nele quando o clarão de um relâmpago bifurcado iluminou toda a extensão do céu. Nesse instante, eu juro pela minha vida, eu vi, quando os meus olhos se voltaram para a escuridão da tumba, uma linda mulher de maçãs do rosto pronunciadas e lábios vermelhos, aparentemente dormindo em um esquife. Quando o tal trovão estrondeou no céu, eu fui agarrado como que pela mão de um gigante e levado para fora no meio da tempestade. Tudo aconteceu tão rápido que antes que eu me recuperasse daquele choque, tanto moral quanto físico, eu senti as pedras de granizo me atingirem. Ao mesmo tempo eu tive uma sensação estranha e inescapável de que eu não estava sozinho. Eu olhei para aquela tumba
E nesse momento veio outro clarão ofuscante que pareceu atingir a estaca de ferro no alto do mausoléu e penetrar na terra, simplesmente explodindo o mármore em pedaços. A mulher morta se ergueu por um momento de agonia enquanto era lambida pelas labaredas, e o seu grito amargo de dor foi abafado pelo estrondo do trovão. A última coisa que eu ouvi foi esse misto de sons pavorosos, porque novamente eu fui pego pela mão de um gigante e arrastado dali, ao mesmo tempo em que o granizo me açoitava e o ar à minha volta parecia reverberar com o uivo dos lobos. A última coisa que eu me lembro foi de ter visto uma massa vaga e branca se movendo, como se todas as sepulturas ao meu redor tivessem expulsando os fantasmas dos seus defuntos amortalhados e eles me cercassem em meio à nebulosidade branca da tempestade de granizo. Aos poucos, uma espécie de vago sinal de consciência começou a voltar, depois de uma sensação de estranheza pavorosa. Durante algum tempo eu não consegui me lembrar de nada, mas lentamente eu recuperei os sentidos. Os meus pés pareciam completamente tomados pela dor, mas eu não conseguia movê-los. Estavam como que anestesiados. Eu sentia um frio gélido na nuca e em toda a espinha. E os meus ouvidos, assim como os meus pés, estavam inertes, embora atormentados. Só que ao mesmo tempo, curiosamente, tinha no meu peito uma sensação de calor deliciosa. Era um pesadelo físico, se é que essa expressão existe, porque eu sentia um peso no meu peito que me dificultava a respiração. Esse período de quase letargia pareceu ter durado algum tempo, durante o qual eu devo ter dormido ou desmaiado. Mas em seguida me veio uma náusea, como aquela que se sente no mar, e um desejo desenfreado de me libertar de alguma coisa que eu não sabia o que era. Uma vasta quietude me envolveu, como se o mundo inteiro estivesse adormecido ou morto, que só foi interrompida pela respiração baixa e ofegante de algum animal perto de mim. Eu senti um raspão quente no pescoço e foi aí que me veio a consciência, a horrível verdade, que me esfriou o coração e impulsionou rapidamente o sangue para o meu cérebro. Tinha um enorme animal deitado sobre mim e lambendo meu pescoço. Eu tive medo de me mover, de modo que um instinto prudente me mandou ficar imóvel. Mas ainda assim a criatura pareceu perceber que havia alguma mudança em mim, porque ela ergueu a cabeça. Pelas pálpebras entrecerradas eu vi os seus grandes olhos faiscantes. Um lobo gigantesco. Os seus dentes brancos e agudos reluziam na boca vermelha, escancarada, e eu pude sentir o calor do seu hálito feroz e pungente. Durante algum tempo eu não me dei conta de nada, até que eu fui despertado da minha letargia por um rugido grave seguido de um ganido que se repetia de tempos em tempos. E bem ao longe eu ouvi pessoas chamando em uma só voz. Cuidadosamente eu ergui a cabeça e olhei na direção de onde vinha aquele som, só que o cemitério bloqueava a minha visão. O lobo continuava ganindo de um modo estranho, e um clarão avermelhado começou a se mover em torno do bosque de ciprestes, como se seguisse o som. E conforme as vozes se aproximaram, o lobo começou a ganir mais depressa e mais alto. Eu tive medo de fazer qualquer som ou qualquer movimento. Então aquele clarão avermelhado se aproximou, pairando sobre o manto branco que se estendia na escuridão à minha volta. Subitamente, por trás das árvores,
surgiu uma tropa de cavaleiros com suas tochas. O lobo então se ergueu do meu peito e foi para o cemitério. Vi um dos cavaleiros, soldados, na verdade, a julgar pelos chapéus e pelas longas capas militares, erguer a carabina e mirar. Um companheiro desviou o braço na hora e eu ouvi a bala zunir sobre a minha cabeça. Evidentemente, ele achou que o meu corpo era o corpo de um lobo. Só que um terceiro viu o animal fugindo. E outro tiro, então, se seguiu. A galope a tropa avançou, alguns na minha direção, outros atrás do lobo, que desapareceu entre os ciprestes nevados. E quando eles se aproximaram, eu tentei me mover. Mas é claro que eu estava sem forças, embora conseguisse enxergar e ouvir tudo o que se passava na minha volta. E 2 ou 3 soldados saltaram de seus cavalos e se ajoelharam do meu lado. Um deles ergueu a minha cabeça e pôs a mão sobre o meu coração. A notícia é boa, camaradas, ele disse. O coração dele ainda está batendo. Então despejaram um pouco de conhaque na minha garganta, o que me revigorou e me permitiu abrir totalmente os olhos. Eu via luzes e sombras se movendo entre as árvores e ouvi os soldados chamando seus companheiros. Eles se reuniram, trocando exclamações aflitas. As luzes bruxuleavam quando os outros voltaram das ruínas do cemitério, parecendo possessos. E quando eles se aproximaram de nós, os que já estavam comigo lhe perguntaram avidamente: Bem, e aí? O que é que vocês encontraram? E a resposta veio rápido: Não, nada. E vamos logo, depressa. Aqui não é lugar para ficar, especialmente esta noite. O que era aquilo? Esta era a pergunta feita por todos nós. E as respostas foram distintas e indefinidas, como se os homens se sentissem movidos por um impulso comum de falar, só que constrangidos por um medo comum de partilhar os seus pensamentos. Aquilo de fato? Murmurou um soldado cuja razão evidentemente tinha abandonado ele por um momento. Cara, é um lobo, mas também não é um lobo. Outro deixou escapar ainda trêmulo. Mas nada adianta atirar nele também sem a bala consagrada, comentou um terceiro como se fosse algo banal. Mas bem feito para nós por termos saído esta noite. Realmente merecemos os nossos 1000 marcos. Essas foram as conclusões de um quarto soldado. E tinha sangue no mármore partido, disse um outro após uma pausa. O raio jamais teria deixado manchas de sangue ali. Tá, mas e quanto a ele, está a salvo? Verifiquem o pescoço dele. Olhem, vejam, o lobo estava deitado em cima dele e manteve o sangue dele aquecido. O oficial verificou meu pescoço e respondeu. Não, ele está bem, a pele não foi perfurada. Mas o que será que isso quer dizer? Nós jamais o teríamos encontrado se não fossem os ganidos do lobo. E afinal, o que é que aconteceu com o lobo? Perguntou o homem que estava segurando a minha cabeça erguida e que parecia o menos afetado pelo pânico do grupo, porque as mãos dele eram firmes e não tremiam, e no seu ombro tinha uma divisa de pequeno oficial. Foi por acaso? Respondeu o homem cujo rosto acabrunhado estava pálido e que estremecia de terror ao olhar assustado para os lados. Há muitas sepulturas ali para ele. Mas vamos, homens. Vamos logo, vamos embora deste lugar maldito. O oficial me ajudou a sentar enquanto dava suas ordens e logo depois vários homens me puseram sobre um cavalo. Ele montou na sela atrás de mim, me abraçou e deu o comando para partirem. Dando as costas para os ciprestes, nós cavalgamos rapidamente dali. Até aquele momento a minha língua se recusava a funcionar, então eu fiquei calado. Eu devo ter adormecido porque quando eu dei por mim eu estava sendo posto de pé, apoiado por um soldado de cada lado. Já era quase de manhã. E ao norte uma faixa vermelha de sol se refletia como uma trilha de sangue sobre a vastidão nevada. O oficial pediu que os homens não comentassem nada sobre o que haviam visto.
exceto o fato de terem me encontrado e protegido de um enorme cão. O quê? Um cão? Mas aquilo não era um cão, interrompeu o homem, que se mostrava mais apavorado. Eu acho que eu sei muito bem reconhecer um lobo quando eu vejo um. O jovem oficial respondeu calmamente. Eu disse, um cão. Cão, reiterou o outro ironicamente. Era evidente que sua coragem ia aumentando com o nascer do sol. E apontando para mim, ele disse, veja o pescoço dele. Isso é mordida de cachorro, senhor? Instintivamente eu levei a mão ao meu pescoço. E quando eu toquei, eu uivei de dor. Os homens acudiram para ver o que era, alguns saltando de suas celas, e novamente a voz calma do jovem oficial interveio. Um cão, foi o que eu disse. Se alguém disser outra coisa, nós seremos alvo de piada. Então eu fui montado atrás de um soldado e nós seguimos a cavalo até os subúrbios de Munique. Ali nos deparamos com um cabriolé de aluguel, no qual me embarcaram, e seguimos assim até o Quatre-Saisons. O jovem oficial foi me acompanhando enquanto um soldado ia atrás a cavalo, e os outros voltaram aos alojamentos. Quando nós chegamos, Herr Delbrück desceu tão depressa a escada para me receber que ficou evidente que ele esteve espiando por trás da porta. Ele me deu as duas mãos solicitamente e me conduziu para dentro. O oficial me saudou e estava se virando para partir quando eu me dei conta da sua intenção e eu insisti para que fosse até os meus aposentos. Com uma taça de vinho, eu agradeci afetuosamente a ele e aos seus bravos soldados por me salvarem, e ele respondeu simplesmente que estava feliz em ajudar, e que Herr Delbrück havia, a princípio, tomado providências para que todo o grupo de busca fosse recompensado. Inclusive ao que o maître do hotel, diante da ambiguidade da frase, sorriu enquanto o oficial se lembrou de suas obrigações e se retirou. Mas, Herr Delbrück, como e por que os soldados foram me procurar? Eu perguntei. Ele deu de ombros como se desmerecesse o próprio feito ao responder. Eu tive a sorte de obter permissão do comandante do regimento, o qual eu servi para angariar voluntários. Mas como o senhor sabia que eu estava perdido? Eu perguntei. O cocheiro chegou com o que lhe restou da carruagem, porque os cavalos fugiram. Mas o senhor juntou um grupo de busca com os soldados só por isso? Oh, não, ele disse. Antes mesmo do cocheiro chegar, eu já tinha recebido este telegrama do boiardo de quem o senhor é convidado. E ele tirou do bolso um telegrama, aonde dizia: Bistritz. Cuide bem do meu hóspede, pois a segurança dele é muito valiosa para mim. Caso algo lhe aconteça, ou se ele desaparecer, não meça esforços para encontrá-lo e garantir que esteja em segurança. Ele é inglês e, portanto, um aventureiro. Há sempre o perigo da neve e dos lobos à noite. Não hesite nem por um momento se desconfiar que ele corre algum perigo. Recompensarei a sua atenção com minha fortuna. Assinado Drácula. Com aquele telegrama nas mãos, o quarto pareceu rodopiar à minha volta. E se o atencioso maître d'hôtel não tivesse me segurado, eu acho que eu teria caído. Tinha algo tão estranho naquilo tudo, algo tão bizarro e impossível de imaginar, que cresceu em mim a sensação de estar sendo um joguete na mão de forças opostas. E a mera ideia parecia de alguma forma me paralisar. Eu estava certamente sob alguma forma de proteção misteriosa. De um país distante, tinha vindo bem na hora uma mensagem que tinha me livrado do perigo de morrer na neve e nas presas do lobo.